Quantas oportunidades você já deixou passar por não se sentir pronta o suficiente? Ou quantas vezes você já se escondeu por medo de não ser boa o suficiente? Você se identifica com isso? Então fica no vídeo de hoje porque nós vamos falar sobre como romper com a insegurança. Esse sentimento tão pequeno, mas que causa grandes estragos na nossa vida, que acaba com a alegria, com a plenitude de vida e que rouba coisas extraordinárias da nossa vida. Se isso faz sentido para você, então já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos e vamos lá! Bom dia, mulher real! Eu sou Daniela Casanova, pastora e psicóloga, mestre em saúde da mulher, e nós estamos aqui numa série de palavras falando sobre os segredos para viver uma vida plena. E eu quero te contar hoje como você pode se tornar uma mulher segura, confiante em Deus e em si mesma. Quebre com a insegurança. Se a insegurança tem te incomodado nos relacionamentos, com Deus e nos relacionamentos com as pessoas, consigo mesma, eu quero te dizer que esse vídeo é para você. E nós aqui vamos conversar justamente sobre isso. E eu quero trazer um ponto sobre, na prática, o que é insegurança. A insegurança, ela é uma resposta emocional que nasce baseada nas nossas experiências anteriores, principalmente em experiências de rejeição, de crítica, de cobrança, de comparação. E com base nessas experiências, nós nos tornamos mulheres inseguras ou mulheres confiantes. E essas experiências, elas vão gerar em nós crenças distorcidas sobre a nossa pessoa, sobre nós mesmas. E por isso muitas mulheres são inseguras. A neurociência, ela fala que quando a nossa mente ela registra que algo foi uma ameaça, nós vivemos uma experiência que foi de ameaça emocional, por exemplo, você falou algo errado e as pessoas te julgaram, te criticaram, você foi rejeitada por isso, então o seu cérebro ele identifica que aquilo ali é uma ameaça. E todas as vezes que você se expor a uma situação parecida com essa, não precisa ser exatamente igual, o seu cérebro vai te bloquear, porque você vai ter medo de errar, medo de ser rejeitada, medo de desagradar as pessoas, vai ter vergonha de ser humilhada, de ser exposta, e isso vai te travar. Porque lá no nosso cérebro nós ativamos uma parte chamada o sistema límbico, onde lá no meio do cérebro nós temos a amígdala, e essa amígdala vai liberar em nós cortisol, vai liberar em nós esse hormônio do cortisol que vai nos colocar num estado de alerta, de luta ou fuga, um estado de bloqueio para certas coisas. Por isso que muitas pessoas são inseguras para falar em público, muitas pessoas são inseguras de estar sozinhas, porque em algum momento da sua história, lá na sua infância, elas tiveram algo que foi forte, que foi, podemos dizer, traumatizante. E isso bloqueou elas, causou essa insegurança. Elas não foram encorajadas, validadas, elas, pelo contrário, foram criticadas, cobradas, comparadas. E essa interpretação sobre esse fato bloqueou para que no futuro elas conseguissem desenvolver essas atividades de uma forma natural. Então, o cérebro, ele tenta nos proteger, e eu já falei isso em outros vídeos, ele tenta nos proteger. Só que depois que nós crescemos, que nos tornamos adultos, tem certas coisas que não precisa mais ter essa proteção, né? Esse exagero, esse medo, por exemplo, do julgamento a todo tempo, né? Talvez isso nem vá acontecer, mas o nosso cérebro presume que sim, vai acontecer porque ele está baseado, está generalizando com base naquilo que aconteceu no passado. Então, alguns exemplos do que a gente acaba pensando quando estamos nesse ciclo de insegurança é, por exemplo, não vou fazer, nem vou fazer aquele curso, eu não vou nem tentar estudar, fazer aquele vestibular ou realizar esse sonho, porque não é para mim, eu não vou conseguir, eu já sou insegura. Então eu nem me coloco naquela oportunidade, porque não vou me candidatar a essa vaga de emprego, porque
não é para mim, eu não vou ter condições, eu não tenho capacidade. Outras crenças são, eu não vou falar em público, porque se eu errar, eu vou passar vergonha, eu vou estar exposta, eu vou ser humilhada. O que que os outros vão pensar de mim se eu falar isso? Eu não vou me posicionar no meu casamento, eu não vou falar o que eu quero, o que eu gosto, não vou colocar um limite, porque eu tenho medo que as pessoas não gostem mais de mim. Então eu não vou me posicionar em qualquer lugar que seja, no trabalho, nos relacionamentos de amizade, na igreja, eu não vou me posicionar porque eu tenho medo que as pessoas me rejeitem, não gostem mais de mim. Então, esses são bloqueios. E aí nós temos uma série de vídeos falando também sobre os sabotadores da nossa mente, você pode assistir e lá tem muita informação que eu tenho certeza que vai abençoar a tua vida, tá bom? Comenta aqui para mim se você já passou, já sentiu, já percebeu algum desses bloqueios na sua vida. Já se sentiu alguma vez inseguro em alguma coisa? Eu já senti. E uma das coisas que nós vamos desmistificar aqui é achar que pessoas que têm sucesso, pessoas que estão avançando, que falam em público, não têm insegurança. Todo mundo tem um nível de insegurança. Todo mundo tem que romper e vencer com esse nível de insegurança. Porque às vezes a gente fantasia aqui na nossa mente que aquela pessoa lá que me inspira, aquela pessoa, ela é perfeita. Ela ela é uma mulher muito segura. Ela não tem inseguranças. Todo mundo tem, todo mundo tem. A questão é vencer, superar ou então nos bloquearmos e paralisarmos diante disso. Qual escolha você quer? Conta para mim aqui nos comentários. Você quer ficar bloqueada ou você quer romper com isso? Você quer se tornar uma mulher confiante? Conta para mim aqui que eu quero ler. Tá bom? Então eu quero contar aqui, segundo a palavra de Deus, onde que está essa raiz, onde é que começou essa raiz de insegurança em nós seres humanos, em nós pessoas, filhas de Deus. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 3, versículo 10, olha só, vou ler o 8, capítulo 3, versículo 8, 9 e 10 da Bíblia. Depois que Adão e Eva comeram do fruto, a Bíblia diz o seguinte: ao ouvir a voz do Senhor, que passava no jardim pela viração do dia, Adão e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. O Senhor Deus chamou Abraão e disse: Adão, e disse: onde está? E ele respondeu: ouvi a tua voz soar, andando, passeando no jardim e temi, tive medo, porque eu estava nu e escondi. Até aqui. No momento em que o homem e a mulher eles transgrediram os mandamentos do Senhor, quando eles desobedeceram e o pecado entrou, ali entrou a insegurança na humanidade. Entrou todas as dores, né? E um dia eu faço um vídeo contando para vocês, a Bíblia fala das dores de parto que a mulher, então, Deus aqui declarou sobre a mulher, você vai ter dores de parto, o homem você vai ter que trabalhar com o suor do seu rosto. E isso tem uma palavra no original que a gente usa, né, no grego, é itzabon, que fala que é aquela agonia da nossa vida, é a agonia que nós temos as dores do dia a dia, os desafios. E é por isso que eu e você até hoje temos desafios, temos dores. E a insegurança faz parte disso. Nesse momento, o relacionamento do homem com Deus, ele tinha sido quebrado. E o homem se sentiu inseguro, se sentiu afastado de Deus. Então, a insegurança é um eco da separação de Deus e o homem. É o resultado de uma identidade sem raiz nos céus, de uma identidade sem a origem nos céus. Mas eu quero te dizer que Jesus, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Através de Cristo, nós conseguimos redimir tudo isso, sermos justificadas e não mais andarmos como pessoas inseguras nessa terra, mas agora nós estamos novamente ligadas ao Senhor através de Jesus. E por isso você pode se tornar, sim, uma mulher confiante. Você pode ter medos, você pode encontrar desafios e vai, mas toda vez que você for passar por uma situação desafiadora, você vai lembrar que a sua identidade está conectada no Senhor e Ele é a sua força, Ele é a sua segurança. Por isso você pode erguer a cabeça e ser quem você é. E eu quero ainda continuar no próximo episódio falando sobre identidade. E nós vamos ainda gastar um tempo falando sobre isso, porque eu acho que aí é a raiz que tem que ser curada na nossa vida. É a raiz da nossa identidade.
Onde está a nossa identidade? Ali vai estar a nossa segurança. Se você tiver a sua identidade em Deus, você vai ter segurança. Eu quero usar um outro exemplo bíblico aqui, que é o de Moisés. Moisés, ele foi um homem que ele foi rejeitado, entre aspas, porque ele precisava ser cuidado para não morrer. A mãe dele entregou ele, colocou ele num cestinho no rio. E ele foi criado no palácio de Faraó como alguém que se preparava para ser um dia um faraó. Então ele foi treinado, ele foi ensinado como um príncipe no Egito para se tornar um deus, que era o faraó, né? Para eles era um deus. Ele teve melhor educação. Além disso, ele pode ser cuidado da sua mãe também, você sabe a história. Mas quando ele chegou aos seus 40 anos e ele descobriu que ele não era da família de Faraó, ele era um hebreu, ele teve uma crise de identidade. Ele matou um egípcio para proteger o hebreu, ele fugiu para o deserto e ele estava naquela crise de identidade. E nesse momento, o Senhor encontrou Moisés e disse: Moisés, eu estou te chamando para ser um libertador. Eu estou te chamando para você ir a Faraó e libertar o povo. E a resposta dele lá em Êxodo 13:4 foi: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para ir falar com o Faraó? Ele não vai me ouvir. Eu não sei nem falar direito. Então, olha só como Moisés, um homem que tinha estudado, era capacitado, cheio de coisas, mas ele teve medo, teve insegurança, ele se achou incapaz. E assim é muitas vezes você e eu que estudamos, que oramos, que buscamos a Deus, que fazemos cursos e nos sentimos inseguras de fazer algumas coisas. Mas quando Deus ouviu isso, o que o Senhor disse para ele? O Senhor não disse, não alimentou a insegurança dele. Não ficou: Moisés, não, você é bonito, você é bom, você estudou, você tem capacidade. Não. Deus nem deu bola para tudo que Moisés tinha feito. Deus disse o seguinte: eu sou o que sou e eu estarei com você. E eu quero te dizer que essa palavra tem que bastar para ti, tem que bastar para mim. Eu sou o que sou e eu estou com você. Então a nossa confiança, a nossa segurança não está baseado em quem, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós aprendemos, mas em quem está conosco. E quem está com você? Você está com quem? Quem está do seu lado? Quem habita dentro de você, mulher? Você é uma mulher real? Então você tem Deus, você tem Jesus e você não pode abrir espaço para uma insegurança que não existe no Senhor. A confiança real não vem de olhar para você mesma, mas de olhar para quem está caminhando ao teu lado. Ou melhor, para quem está caminhando dentro de você. O nosso cérebro, ele aprende por repetição e por associação. E a confiança, ela é construída quando nós, apesar de ter medo, agimos. A confiança é construída em nós quando nós conseguimos perceber as nossas pequenas vitórias e nós celebramos elas. A confiança é gerada em nós quando nós conseguimos substituir os pensamentos mentirosos que tem na nossa mente pelas verdades da palavra de Deus. E todas quantas vezes você repetir, você treinar, assim como você vai para academia para adquirir musculatura corporal, você precisa treinar sua musculatura cerebral. Faz sentido isso para você? Isso vale um gostei? Vale um joinha aí? Então já curte esse vídeo, se você está gostando. E eu quero declarar aqui alguns versículos para você guardar no seu coração. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se você identificar que a sua crença que te traz insegurança é uma crença na escassez, lembre-se que nada vai te faltar, porque o Senhor é o teu pastor. Se você tem uma crença de insegurança na incapacidade, você vai lembrar que tudo posso naquele que me fortalece. E se você acha que você não é merecedora, que você não tem condições de conquistar, você vai lembrar que em Cristo eu sou mais que vencedora. Glória a Deus. Confiança, ela é construída com atitudes simples, alimentadas pela palavra de Deus e ancoradas num propósito muito maior do que o medo, num propósito nobre, real, que é o propósito que Deus tem para mim e para ti. Faz sentido? Para terminar aqui, eu quero te falar 3 coisas que você vai fazer para que você nasça na segurança, na confiança, para que você rompa com a insegurança e brote essa confiança que existe dentro de você, porque ela vem de Deus. Primeiro, identifique a voz da insegurança, a voz do medo dentro de você. Como eu expliquei aqui, qual é a crença raiz que está
gerando tudo isso. Anote num papel, escreva. Eu não vou dar conta. Ou qual é o medo que eu tenho? Eu tenho medo das pessoas não gostarem mais de mim, de ser rejeitada. Eu tenho medo de ser julgada. Eu tenho medo de ser criticada. Anote isso. Depois você vai trocar essa voz pela voz de Deus na sua vida. Você vai fazer como Deus fez com Moisés. Eu sou o que sou. Eu estou com você. Isso basta. Então você vai declarar: Deus está comigo. Você vai rasgar aquela frase, aquela voz, você vai reescrever uma outra e você vai dizer: eu fui criada para viver um propósito nobre e real. Eu tenho algo único que carrego dentro de mim, porque eu sou uma filha amada de Deus. E tem algo que Deus depositou em mim. E você vai acreditar nessa verdade, você vai exercitar o seu músculo cerebral aqui, ter isso se tornar realidade. E terceiro ponto, você vai agir com coragem. Ainda que você tenha medo, lembra de Gideão, que nós falamos agora alguns vídeos atrás? Mesmo que ele tenha medo, você vai lembrar: eu sou forte e corajosa. No Senhor eu sou forte e corajosa, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você vai fazer com fé, porque fé é isso. É ter certeza nas coisas que a gente não vê. É confiar. Você quer ser essa mulher cheia de fé, cheia de confiança? Então coloque em prática essas coisas, coloque em prática e lembre-se que a insegurança não define você, é a sua origem que te define, e a sua origem é lá no Senhor, é no céu. Você foi criada à imagem e semelhança de Deus, e se você é a imagem e semelhança do Criador, você pode confiar que Ele está contigo. Então não é na sua força, não é no seu entendimento, não é na sua capacidade cognitiva, mas é na força que o Senhor tem derramado sobre você. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado, tenha aberto os teus olhos e possa ser um ponto de partida para você se tornar mais confiante. Que Deus te abençoe poderosamente. Se esse vídeo falou contigo, então curte ele, comenta aqui para mim o que Deus falou contigo e compartilha com outras mulheres, para que elas também possam ser despertas a viver a nobreza que Deus tem para elas. Beijo no coração e nos vemos no próximo episódio.